tudo é pra gente contar a história da gente, a gente se embola, a gente começa a falar de quando a gente nasceu no útero da mãe, como é que foi o parto. Acontece com você? Então, hoje a minha dica vai te ajudar muito. Eu vou te falar como é que você escolhe que parte da sua história contar, que parte da sua história vai ser realmente interessante. Quer saber como? Vem comigo! Se você curtir esse tema, já dá um like aqui e compartilha para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Você quer saber como é que você escolhe que parte da sua história vai ser relevante para o seu público? Já precisou falar a tua história e ficou se prolongando, não disse nada com coisa nenhuma, as pessoas ficaram olhando com você com uma cara. Isso acontece às vezes, viu? Mas não se preocupe, não é tão simples assim você definir de tudo que você viveu o que é mais importante para os outros. Porque o que é mais importante para você, você sabe o que você passou, você sabe tuas dores e os delírios da tua história. Mas nem tudo o que a gente acha importante, o público também vai achar. Por isso que é importante você saber fazer essa seleção. Primeira coisa que você tem que observar é qual é a parte da sua história que se conecta com o seu público. Você tem que conhecer bem o seu público. Se você não conhece, eu vou deixar um card aqui de um vídeo sobre Avatar. Nesse vídeo eu te ensino como você faz uma pesquisa para conhecer o seu público, o que você tem que saber sobre ele. E aí é o seguinte, você tem que entender o que da sua história tem uma conexão profunda com esse público. Digamos que você viveu a mesma coisa que eles estão vivendo e se transformou, deu a volta por cima. Então, a parte mais importante que você tem que contar da sua história é a fase em que você viveu aqueles pontos negativos e quando você conseguiu dar a volta por cima. Então, o tipo de vida que eles têm com a virada para o tipo de vida que eles podem ter se eles seguirem suas dicas. Depois que você percebeu o que dali conecta com o seu público, ou porque ele já viveu essa história, ou porque ele deseja viver a história que você está vivendo hoje, você tem que olhar para a imprensa. Sim, se você quer estar na mídia, você tem que observar que tipo de conteúdos a imprensa gosta, como eles contam as histórias. Então, digamos assim, a gente tem o Geraldo Rufino, que é dono de uma empresa, que ele faliu várias empresas, ele escreveu um livro, ele tem uma história de empreendedorismo incrível. Já viu a história dele? Vai assistir. A jornada do herói dele é muito relevante, tem pontos altos, tem pontos baixos. Aí quem tá quebrado em 10 reais, o cara quebrou em milhões, sei lá, entendeu? Então, olha o tamanho da relevância dessa história. Aí a gente fala, poxa, também vou contar a minha história de quando eu não estava muito bem. Aí você começa a contar para a imprensa, então, aí eu não tinha, né, eu morava de aluguel, aí eu fui morar com um parente. Será que isso é realmente relevante para a mídia? Será que tem poder, tem força para que a mídia conte a sua história? Se não tem, o que da sua história pode ter poder de mídia? E um outro ponto que eu vou te dar de dica para você escolher que parte da sua história contar é o seguinte. Pense antes em que imagem você quer passar para o seu público. Não é porque histórias tristes vendem que você vai querer isso para sua imagem. Você acha que nunca aconteceu nada triste na minha vida? Já aconteceu. Ah, mas eu também tenho uma sequência de histórias tristes e tal, horrorosas que aconteceram comigo? Não. Mas o que eu escolho transmitir? Que história eu quero contar da minha vida? Uma história positiva, porque é assim que eu sou, porque essa é a imagem que eu quero passar. Então, quando você for pensar na sua história, não tem nenhum problema em você contar a história triste, tá bom? Mas você é uma pessoa que quer passar o quê? Superação. E eu, na minha escolha de trabalho, eu não tenho necessidade de falar sobre superação. Isso não é algo que eu preciso valorizar aqui. Agora, de repente, se você é um empreendedor e você tem uma história legal, você pode usar a sua história de superação, porque tem muita gente na sua pior fase que você viveu, o dia que você faliu. Então, tem muita gente vivendo aquilo. E se você diz que você superou aquilo, você dá visão para essas pessoas de que elas podem ter o mesmo que você. É muito legal. Mas se isso não fizer parte da história que você quer contar, ótimo, conte uma história que tenha autenticidade com a imagem que você quer transmitir. E também fique injusto com quem não tem história triste para contar, tipo, eu não tenho nenhuma história triste de empreendedorismo, então eu não tenho uma história. Lógico que tem, todo mundo tem uma história, tá bom? Basta você selecionar os pontos que conectam com a sua audiência, que seriam interessantes para a imprensa e que fazem parte da imagem que você quer transmitir. Essas foram as minhas dicas sobre qual parte da sua história você deve escolher para contar para a imprensa, para contar nos seus canais. Eu já fiz
2 vídeos aqui sobre esse conteúdo que vão te ajudar a aprofundar um pouco mais sobre como é que você disserta sobre a sua trajetória. O primeiro é a jornada do herói, eu vou deixar o card aqui para você clicar, e o segundo é a jornada do idiota, que não é nenhuma ofensa, é apenas um nome técnico de uma técnica de escrita em storytelling, tá bom? Se você tá no Facebook, você não consegue ver os cards, então o que você faz? Corre lá, assina o meu canal do YouTube e clica no sininho, porque você vai ser notificado a cada novo conteúdo que eu postar. E lá eu tô conseguindo fazer essas ligações de outros conteúdos para você se aprofundar mais e organizar melhor para você tudo aquilo que eu coloco nos meus canais. Outra coisa, quer receber conteúdos de primeira? Quer receber só a nata, aquilo que é mais visto e mais comentado de tudo que eu posto? Então, assina a minha lista VIP, eu vou deixar o caminho aqui. Você vai entrar no meu site, vai deixar seu e-mail e você vai entrar para a minha lista e eu vou te mandar toda semana um e-mail com os conteúdos mais relevantes que eu publiquei, tá bom? Eu espero que você tenha curtido, compartilhe esse vídeo, dá seu joinha, comenta se você tem alguma dúvida, que vai ser um prazer, eu posso gravar um vídeo aqui respondendo a tua dúvida, um vídeo para você, tá bom? Um beijo e eu te encontro amanhã em mais um episódio.